Boa tarde. Sou Patrícia, residente de nutrição do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e trago um relato de experiência intitulado Projeto de Promoção da Saúde, Contribuição para o Exercício da Interprofissionalidade, sendo as autoras eu, Patrícia Gomes, Alice Espíndola, Elizabeth Branco, Graciele Santana e Isaura Silva. O Projeto de Promoção da Saúde, PPS, é vinculado à Universidade Aberta da Terceira Idade e ao Núcleo de Atenção ao Idoso, UNAI. O UNAI é o Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. O PPS desenvolve ações educativas aos idosos, possuindo como base o envelhecimento ativo, a educação popular em saúde e a interprofissionalidade. Existe há mais de 20 anos, sendo hoje um projeto de extensão e, ao mesmo tempo, cenário de prática obrigatório das residentes no primeiro ano do programa de residência. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos profissionais residentes no PPS e o impacto deste cenário na formação profissional, além de contribuir com a temática da interprofissionalidade. A equipe do projeto é composta por 3 preceptores e 2 profissionais residentes de cada uma das áreas: psicologia, nutrição, fisioterapia e serviço social. As atividades educativas foram realizadas de março a setembro de 2022, através dos Grupo Encontros com a Saúde e Roda da Saúde, que tiveram 26 idosos participantes. O planejamento dos encontros com temas relacionados à saúde foi feito semanalmente e as ações com os idosos realizadas de forma quinzenal, alternando-se em virtuais via plataforma Zoom e presenciais. Cada membro da equipe assumia uma função: coordenação, co-coordenação, recepção e relatoria. Essas funções eram definidas durante o planejamento e alternadas entre as residentes a cada encontro. Por meio de metodologias ativas, como, por exemplo, jogos interativos, dinâmicas, rodas de conversa, a participação ativa e o protagonismo dos idosos foram estimulados. Ao final dos encontros, membros da equipe e as preceptoras se reuniam para avaliação das atividades propostas. A partir dos temas abordados, foram realizadas a confecção de murais e materiais educativos, como os folders e o post no Instagram do NAP. Foram executadas 12 ações educativas, onde as residentes possuíam autonomia para a realização do planejamento e tiveram que desenvolver habilidades que extrapolaram saberes e fazeres de cada área profissional, pois as atividades tinham uma intenção em comum. Os objetivos e visões eram compartilhados e acordados durante o planejamento. A convivência mútua proporcionou confiança entre os membros da equipe e o conhecimento das competências e limites de cada profissão. Essa troca de conhecimentos contribuiu para a compreensão da interdependência das profissões e valorização da importância de cada uma delas. A concordância dos temas, da metodologia, da divisão das funções e o processo avaliativo ao final das atividades levaram ao exercício de liderança colaborativa, além da resolução de conflitos interprofissionais. Em todo momento, houve o estímulo do desenvolvimento de uma comunicação oportuna, efetiva, horizontal, dialógica e empática. Conclusão. Através do PPS, as residentes desenvolveram competências colaborativas que reverberaram nos outros cenários de prática, com destaque para a elucidação dos papéis e responsabilidades profissionais das especialidades que compunham a equipe, contribuindo no processo de formação interprofissional. Aqui estão as referências do trabalho e obrigada. Olá, meu nome é Laísa, sou enfermeira residente em saúde da família pela Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia. O meu trabalho tem como título Capacitação sobre Primeiros Socorros na Primeira Infância, um relato de experiência. Bem, os acidentes eles são definidos como eventos não intencionais e evitáveis
que em sua maioria podem acabar causando tanto lesões físicas quanto lesões emocionais. Esses acidentes podem ocorrer em diversos ambientes, desde o ambiente domiciliar até mesmo, por exemplo, o ambiente de trabalho ou o ambiente escolar. Santos coloca que acidentes como afogamento, engasgo, choque elétrico, intoxicação, queimadura são responsáveis por uma taxa elevada de mortalidade entre crianças e adolescentes, se tornando assim um problema de saúde pública. O meu trabalho tem como objetivo relatar a experiência acerca de uma capacitação dos docentes de um centro de educação infantil da cidade de Sobral sobre primeiros socorros na primeira infância e refletir sobre o tema abordado. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado dia 17 de agosto de 2022, no turno da tarde, em um centro de educação infantil da cidade de Sobral. Participaram da atividade educativa 11 profissionais da educação, 11 docentes. O momento ele foi dividido em 3 partes. Na primeira parte foi realizada uma exposição teórica, né, sobre o tema abordado. Na segunda fase, nós realizamos uma discussão sobre situações do cotidiano e, por último, realizamos uma atividade prática sobre como agir nas situações mencionadas acima. Quanto aos resultados de discussão, durante a capacitação, os profissionais demonstraram bastante interesse acerca do tema, já que não é um tema comumente abordado nesse ambiente. E no decorrer do processo também foram surgindo diversos relatos sobre acidentes domésticos e até mesmo acidentes que tinham ocorrido dentro de outros centros de educação infantil da região e que, é claro, né, demandaram dos profissionais que estavam envolvidos nesse processo uma ação direcionada e correta. Porém, também ficou evidente que muitos docentes tinham uma visão totalmente equivocada de como agir em situações de engasgo, de convulsão, de queimadura, de choque, de queda, o que é preocupante, né, já que eles têm aí durante o dia um contato direto com esse público infantil. Nessa perspectiva, é importante ressaltar a importância de disseminar o conhecimento acerca de como agir inicialmente nas situações mencionadas acima, a fim até mesmo de prevenir mais danos em decorrência de uma atitude equivocada durante os primeiros socorros a uma criança. Como conclusão, após a discussão e finalização da atividade desenvolvida, ficou evidente o impacto que essas orientações tiveram no discurso desses profissionais ao final da atividade. Portanto, reitero aqui a importância de que a educação em saúde, e principalmente relacionada ao tema de primeiros socorros no ambiente escolar, ela é imprescindível para garantir uma assistência, né, primeiros socorros adequados a crianças que estão aí nessa faixa etária, que estão aí nos seus primeiros anos de vida. E o quanto há também um potencial transformador nessas atividades de educação em saúde e de promoção à saúde. Essas são as referências que eu utilizei no meu trabalho. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Débora Louise, sou de Porto Velho, Rondônia, sou fisioterapeuta, residente do primeiro ano do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos no Adulto, pela Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, a CESAL. Os integrantes desse trabalho são todos fisioterapeutas e nós temos como tema a capacitação acerca da utilização da capnografia em uma unidade de terapia intensiva na região norte. Então, inicialmente, o que é a capnografia? A gente utiliza um aparelho chamado capnógrafo e esse aparelho é inserido juntamente ao monitor do paciente. Então, ele monitora em tempo real e de forma não invasiva a concentração de CO2,
Quando esse paciente ele expira, esse aparelho capta essa concentração desse gás e forma uma imagem gráfica no monitor. Então, através dessa imagem gráfica, né, do formato das ondas, é possível que a gente faça análise em tempo real, por exemplo, da eficácia de manobras de RCP, até mesmo posicionamento adequado de tubos, para confirmação de restauração de circulação espontânea e presença de hiperreatividade brônquica. Então, através da onda que esse aparelho mostra e do valor que ele mostra, a gente consegue fazer essa análise. Nosso trabalho ele tem como objetivo transmitir a utilidade da capnografia como um meio de detecção de alterações em pacientes sob ventilação mecânica invasiva em uma unidade de terapia intensiva da região norte. É um trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, e essa capacitação ela teve como público-alvo profissionais fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, ou seja, todos aqueles profissionais que estão na assistência direta a esse paciente, e foi realizado por fisioterapeutas residentes com o suporte da preceptoria do programa. Essa capacitação foi realizada na AME, que é uma assistência médica intensiva, que é uma UTI anexo do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, aqui em Porto Velho. E por que nós decidimos realizar essa capacitação, né? Devido ao fato da unidade já contar com esses aparelhos, eles estavam guardados, né? Ou seja, não necessitaria de investimentos financeiros da unidade. E eles estavam guardados porque existia um desconhecimento desses profissionais de saúde a respeito do seu uso. E a respeito também da forma de higienização, forma de montagem e principalmente como fazer análise desses gráficos. Então, nós realizamos a elaboração de cartaz, e nesse cartaz continham as principais informações a respeito da capnografia e principalmente a respeito da avaliação gráfica, né? Como fazer essa análise. Então, nós fizemos uma capacitação em loco, onde mostramos o cartaz, apresentamos o aparelho aos profissionais, mostramos as principais formas de fazer essa avaliação desses gráficos e também mostramos em tempo real ali com o paciente ao leito. Ao final dessa capacitação, nós tivemos cerca de 50 profissionais de saúde capacitados. Nós tivemos uma boa adesão por parte desses profissionais, que foram bastante participativos, que sanaram todas as suas dúvidas. Deixamos em cada bloco, a unidade conta com 3 blocos, então cada bloco contava com esse cartaz que ficava de fácil acesso, né, que fica na unidade até hoje de fácil acesso para esses profissionais poderem consultá-lo. E esses profissionais, após essa capacitação, eles passaram a utilizar, né, o capnógrafo como uma rotina da unidade, mostrando que o treinamento alcançou o objetivo e, inclusive, houve repasse de conhecimento dos profissionais que passaram pelo treinamento para os profissionais que, infelizmente, não puderam participar, né? Então, com a inclusão da capnografia no dia a dia, foi possível perceber também que essa utilização pode reduzir insumos e sofrimento aos pacientes, né, com coleta de gasometrias. Óbvio, quando a gasometria ela é coletada com o objetivo de observar alterações de CO2. Então, a gente consegue fazer essa observação através do capnógrafo. E com consequência disso tudo, a gente percebeu que isso traz uma maior assertividade na conduta e, por consequência, uma melhora na assistência. Aqui estão as nossas referências, né, que foram consultadas. E nós agradecemos a oportunidade e um ótimo evento a todos. Muito obrigada. O meu nome é Sharon, eu sou assistente social residente do Programa de Oncologia e Hematologia da Residência Multiprofissional do GHC. E hoje eu venho trazer para vocês um projeto de intervenção desenvolvido no ano de 2021 com a orientação da preceptora e também assistente social Fernanda Brenner, intitulado Sala de Espera, uma estratégia de educação coletiva em saúde. Inicialmente eu gostaria de pontuar que o trabalho do assistente social na saúde passa pelo reconhecimento e compreensão dos determinantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo de saúde e doença dos usuários, e a partir disso buscar então estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões, ou seja, entender de que maneira as condições de vida e de trabalho afetam esses usuários e a gente poder então junto com eles elaborar estratégias para o enfrentamento. Esse projeto de intervenção, Sala de Espera, veio no intuito de qualificar o atendimento da assistente social e também de promover um momento de acolhimento
para os usuários que estavam aguardando nos corredores da oncologia, hematologia e quimioterapia, os corredores dos ambulatórios, né? Por isso que ele é uma sala de espera. E além disso, também trazer informações relevantes para que eles possam passar por esse momento de tratamento do câncer da melhor forma possível. Como objetivo geral, temos promover o acesso à informação sobre os direitos sociais de modo coletivo para garantir a integralidade do acesso à saúde. E os objetivos específicos são promover e qualificar ações de educação em saúde dos usuários que acessam os ambulatórios de oncologia, hematologia e quimioterapia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e ampliar os atendimentos coletivos e individualizados à população que acessa os serviços. Como metodologia, foram realizadas oficinas temáticas semanais sobre direitos sociais e previdenciários dos usuários que aguardavam no ambulatório, e foi se construindo o planejamento das próximas oficinas a partir das demandas que eram identificadas e que eles mesmos traziam no decorrer dos atendimentos coletivos. Se utilizou também panfletos, como esse modelo ao lado, e foram realizadas as orientações sobre fluxos da rede. Nós tivemos uma oficina permanente baseada nos direitos da pessoa com câncer, conforme o folheto anteriormente mostrado, e as oficinas temáticas que foram construídas foram de mobilização social, a função das ouvidorias dos serviços de saúde e quando procurá-las, os níveis de atenção no SUS e a função do serviço social na saúde. A partir disso se identificaram potencialidades como a escuta e o acolhimento, orientações que foram prestadas, ampliação da visibilidade do trabalho do serviço social, espaço de aprendizado coletivo, maior alcance das ações educativas, mobilização social a partir da coletivização das demandas, um processo de identificação e acolhimento das histórias de vida, possibilidade de atendimentos individualizados posteriormente às oficinas e a instituição desse projeto como uma prática cotidiana semanal pela nova residente. E as demandas e desafios que foram encontrados foram a falta de renda, a burocratização no acesso aos benefícios assistenciais e previdenciários, inacessibilidade dos canais de comunicação com o INSS, vínculos empregatícios frágeis, falta de vínculos empregatícios, adoecimento dos familiares, demora no acesso às consultas com os especialistas e para o início do tratamento após o diagnóstico, falta de acesso ao transporte dos municípios, falta de orientações precisas quanto aos fluxos da rede nos territórios, baixa escolarização que dificultava a leitura do material e o entendimento, e abandono do atendimento nos territórios, porque com o entendimento de que apenas no hospital é que são sanadas as demandas. Após um ano de atuação e avaliação, é possível inferir que os objetivos a que se propôs esse projeto foram alcançados e, muito para além disso, foi possível criar um espaço no qual houve a escuta, a acolhida, a troca dos saberes, construção de novos aprendizados e a formação de vínculos e a valorização dos usuários das suas trajetórias a partir disso. Então, é possível destacar que em serviços de alta complexidade, como são os hospitais, é possível promover espaços estratégicos de educação coletiva em saúde e cuja potência pode contribuir na promoção da autonomia dos cidadãos. Essas são as referências utilizadas na construção do projeto e muito obrigada. Olá, meu nome é Pablo, eu sou residente de enfermagem do Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados, com ênfase em saúde do idoso, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e vim apresentar o resumo que se intitula Residência Multiprofissional e Educação Permanente em Saúde nos Cuidados Continuados Integrados, um relato de experiência. Esse trabalho ele foi elaborado com auxílio das residentes Arileia, Joene e Fernanda. Bom, como início nós trazemos já uma fala de Fagundes, em 2016, que diz que a compreensão da dimensão social do trabalho e da atenção à saúde, elas requerem do profissional a assunção de novas responsabilidades na sua atuação, apontando para a necessidade de mudanças na forma de produzir gestão, cuidado e educação no e para o trabalho. Assim, nós, como os residentes, propomos a construção coletiva de educação em saúde, com o intuito de aprimorar o atendimento dos pacientes nessa unidade de cuidados continuados integrados, que denominamos de UCCI. Nós trazemos nesse trabalho o objetivo de relatar a experiência de residentes em saúde nessa aplicação da educação permanente em saúde, a EPS,
na unidade de reabilitação, que seria a UCCI. Bom, como método de trabalho, nós trouxemos um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, acerca dessa EPS realizada por uma equipe multiprofissional de residentes, voltada a uma equipe técnica de enfermagem de UCCI, essa que é componente do Hospital São Julião, que situa no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, como resultado de discussões, nós podemos ver a partir da participação ativa dessas técnicas de enfermagem e relatos do processo de trabalho delas, que as condutas dos diferentes profissionais em horários próximos acabam por gerar conflitos nessas atuações. Aí, nós entendemos a importância da inter-relação e da articulação no cuidado na manutenção da integralidade dessa assistência. A partir dessa participação ativa das técnicas, nós podemos propor a construção de soluções viáveis, inovando e articulando estratégias que elas facilitam esse trabalho em equipe. Assim, nós entendemos que as EPS elas surgem como um método de uniformizar as práticas e condutas e diferenciar as atribuições entre as classes profissionais. A partir disso, nós vemos que as EPS elas vão gerar um empoderamento e integração desses profissionais a partir de uma complementaridade das profissões e até a própria interprofissionalidade, que elas vão propor o abandono da hierarquização de saberes desses profissionais, trazendo-os para o mesmo nível e propondo essa integralidade no cuidado a partir dos diferentes propósitos de atuação. E como conclusão, nós notamos que o fortalecimento das relações entre esses profissionais, elas promovem a redução de conflitos, havendo assim essa resolutividade da problemática que interferia negativamente no processo de trabalho multiprofissional. Aqui nós temos as nossas referências e os agradecimentos. Muito obrigado. Olá, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos e todas participantes e avaliadores do 12º Encontro Nacional de Residências em Saúde. O presente trabalho tem como título Ações de Educação em Saúde no Processo Formativo das Residências Multiprofissionais, uma revisão integrativa. Meu nome é Ingrid Grangeiro Bringel Silva, sou a apresentadora, e tem como coautores Irineu Ferreira da Silva Neto, Maria Juliana Lira Gregório, Elane de Oliveira e Joaquim Feitosa Pereira. Na nossa introdução, nós temos dois principais conceitos a serem trabalhados e correlacionados. O primeiro deles é o Conselho de Educação em Saúde. Para Peduzzi et al. 2013, a educação em saúde vem como um importante instrumento para a melhoria das condições de vida e saúde da população, pois leva em consideração os fatores condicionantes e determinantes sociais em saúde e fortalece o vínculo dos atores envolvidos, usuários, gestão, profissionais, e aqui nós contextualizamos os profissionais de saúde residentes. Para a CECIM, 2009, as residências multiprofissionais são espaços frutíferos para o desenvolvimento dessas ações, pois promovem a integração dos sujeitos e esse processo formativo é sensível às necessidades da coletividade. Portanto, o desenvolvimento de ações de educação e saúde no processo formativo das residências multiprofissionais são relevantes para um cuidado em saúde humanizado e mais integral. Como objetivo do nosso estudo, tivemos que identificar as ações de educação e saúde desenvolvidas no processo formativo das residências multiprofissionais. Como método adotado, nós temos a revisão integrativa da literatura, desenvolvida no período de agosto a setembro de 2022, nas bases de dados eletrônicas Lilacs, Medline, IBEX e BEDENF. Utilizou-se os descritores em saúde, educação em saúde, internato e residência, combinados pelo operador booleano END. Como critérios de inclusão, foram adotados estudos disponíveis na íntegra, com recorte temporal de 2017 a 2022, nos idiomas português e inglês. E como critérios de exclusão, estudos de revisão, monografias, dissertações e teses. Como principais resultados de discussão que podemos elencar, é que foram encontrados 12 estudos relacionados à temática, restando-se apenas 10 pesquisas quando adotados os critérios de inclusão e exclusão mencionados anteriormente. As principais ações de educação em saúde identificadas no processo formativo das residências multiprofissionais, nós temos as oficinas, formação de grupos, uso de metodologias ativas de aprendizagem e rodas de conversa. É importante frisar
que essas ações de educação em saúde são desenvolvidas nos mais diferentes contextos de produção de saúde, seja no ambiente da unidade de saúde, seja nas escolas, seja em ambientes comunitários. E é importante também falar que são direcionadas a públicos-alvos, a diversos públicos, como as gestantes, aos idosos, pessoas com hipertensão e diabetes, entre outros grupos populacionais. Entre as contribuições dessas ações de educação e saúde às residências, podemos falar sobre uma maior dinamicidade e interação entre os envolvidos, um maior diálogo e problematizações. Há também a superação de modelos de produção de saúde e o desenvolvimento de competências do residente, uma vez que o residente adquire novos conhecimentos, habilidades e atitudes no seu processo formativo por meio das ações de educação e saúde. Então, essas práticas se fazem muito importantes, não só para o processo formativo em si, mas para a geração de um novo contexto de saúde, em que promove a melhoria da qualidade de vida de todos os atores envolvidos. Como conclusão do nosso estudo, nós temos que as ações de educação e saúde no processo formativo dos residentes demonstram-se diversificadas e relevantes para o fortalecimento dos modos de produzir saúde, ao tempo em que qualifica e consolida a assistência em saúde de modo eficiente, humanizada e integral. Aqui são algumas referências utilizadas na nossa apresentação. Finalizamos com agradecimentos às nossas instituições parceiras e uma atenção que você nos dispensou na nossa apresentação. Muito obrigada. Irei apresentar aqui para vocês um trabalho intitulado como A Troca de Saberes na Atenção Básica, um relato de experiência. Um trabalho construído por Raiz Félix, Glaucilene Ribeiro, Kevin Tayane e Fernanda da Silva. Nosso trabalho é baseado através de uma experiência vivenciada no projeto Trocando Saberes, um projeto que é construído por residentes na atenção básica e que acaba sendo de residente para residente, porque aí são abordadas algumas temáticas pertinentes e são discutidas com vários olhares profissionais diferentes ali, e isso contribui bastante enquanto atuação profissional no território de trabalho. E aí a abordagem que foi escolhida para ser aplicada no mês de julho foi a temática a autolesão na adolescência, uma temática que foi de encontro ao que era visto e percebido no território de trabalho, porque era uma demanda emergente que chegava, e isso foi levado para ser discutido com outros profissionais também. E aí trago aqui uma citação que fala o seguinte: o Cecim vai falar assim: ele pontua que a educação permanente em saúde corresponde à transformação, ou seja, construir mudanças em dado tempo e lugar. E é justamente isso o sentido do projeto Trocando Saberes. Ele traz reflexões e, consequentemente, traz modificações na forma de pensar, na contribuição e na soma para refletir determinadas temáticas e assuntos pertinentes ao território. Os objetivos aqui é descrever a experiência vivenciada no projeto, bem como discutir a importância de espaços de educação e saúde no âmbito da atenção básica. No caso do nosso trabalho, o espaço de educação que tivemos em relação à educação e saúde é justamente esse projeto Trocando Saberes, que, como eu falei anteriormente, é um projeto dedicado de residentes para residentes. O que é o nosso método? Bom, nosso método é baseado no estudo qualitativo, e aí houve a abordagem na temática autolesão na adolescência, porque foi uma temática vinda a partir das demandas emergentes percebidas no território. Então, essa temática ela foi escolhida de tal modo que pudesse discutir e refletir sobre o assunto. E aí aconteceu por 5 encontros no mês de julho, por volta de 1h30 cada encontro, e aí nesses encontros tinha várias técnicas de explanação para abordar o tema, como, por exemplo, teoria, atividades artísticas para gerar reflexão, a discussão através de música, né? Foi uma ferramenta bem interessante. Temos os resultados e a discussão do nosso trabalho, que aí é justamente essas pontuações, aproximação dos diferentes núcleos profissionais, porque as diversas áreas contribuem uma à outra, e todo esse complemento, de certa forma, com pontos de vista e olhares, né, diferentes para a temática, e isso contribuiu bastante. A ampliação do olhar para a complexidade em saúde mental, né, porque a temática ela acabou envolvendo também todo o contexto da saúde mental, né, por exemplo, quando acontece discussão de um caso, né, isso ajuda e auxilia a compreensão do todo, né,
as diferentes partes, as diferentes áreas contribuem e muito nesse processo. Então, a ampliação do olhar, ela é muito importante e ela contribui bastante em todo o processo e o trabalho na atenção básica. E aí, a troca como construção e desconstrução, né? Se eu aprendo, eu também vou estar abrindo novos horizontes para novas ideias e potencialidades ali emergir. Então, a troca, a questão da construção e desconstrução, elas favorecem o processo de trabalho, inclusive, entre a equipe e o entendimento acerca da temática também. E aí, a reflexão como meio de aprendizado, né? Porque aí, se é levada uma temática e ela é discutida e ela é reflexiva, isso contribui bastante para o pensar enquanto profissional. Paulo Freire ele vai colocar o seguinte: na medida em que o compromisso não pode ser um ato passivo, mas prática, ação e reflexão sobre a realidade, inserção nela, ele implica indubitavelmente o conhecimento da realidade. Então é justamente isso que foi pensado para pontuar no projeto Trocando Saberes do mês de julho. Quando se leva a temática autolesão na adolescência, a gente percebe que é uma temática que está emergente no território, são demandas emergentes. O que é que eu posso fazer enquanto profissional? Como é que eu posso me aperfeiçoar sobre a temática enquanto profissional? Então, quando isso é trago e apresentado e discutido, isso contribui para a realidade daquela comunidade, daquele território. E aí, a partir de atividades desenvolvidas, observa-se potencialidade de espaços como esses, espaços que possam oferecer e proporcionar lugar de fala pelos profissionais de saúde também, que possam ter diferentes olhares e que possam contribuir com esses diferentes olhares e somar para um todo. Fica aqui, obrigada pelo espaço. Meu nome é Bruna, sou residente de saúde da família e comunidade e trago trabalho como tema Educação e Saúde para crianças de unidade de saúde da família. Atualmente, o consumo alimentar da população brasileira vem em constante alteração. Uma alimentação rica em fast foods, alimentos industrializados, ricos em sal, conservantes, gorduras e frituras e, consequentemente, aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, que antigamente era chamada de doenças de adultos, que hoje em dia está cada vez mais presente na fase da infância. Por isso é muito importante a promoção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida. Portanto, promover saúde através de realizações de ações com incentivo à alimentação saudável e adequada contribui bastante para a melhor qualidade de vida das crianças e de seus familiares e responsáveis. Esse trabalho é um relato de experiências de ações de educação alimentar e nutricional que aconteceram numa unidade de saúde da família no estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa. As ações foram realizadas e elaboradas pelos residentes multiprofissionais de nutrição, enfermagem, farmacêutico, fisioterapia, e as ações educativas realizadas na unidade tinham como temas sobre a alimentação e foram dirigidas tanto para as crianças como seus responsáveis, a fim de incentivar a atenção e promoção de hábitos alimentares. Aqui trago algumas fotos de momentos dessas ações e essas fotos foram autorizadas pelos seus responsáveis. Então, as ações foram realizadas atividades como bingo, adivinhação, pinturas, desenhos, e nessas atividades elas foram preparadas pela equipe e a gente percebeu uma interação muito grande entre as crianças como também dos seus responsáveis, sempre tirando dúvidas sobre melhorar cada vez mais a alimentação dos pequeninos. E as atividades educacionais, elas são essenciais para a promoção de bons hábitos alimentares, visto que as crianças elas aprendem muito mais com o lúdico. Portanto, essas ações, elas ajudaram as crianças a terem mais contatos com aqueles alimentos que eram rejeitados por elas, como as frutas, verduras e legumes, como também a diminuição da seletividade alimentar, de alimentos ricos em gorduras, as guloseimas e frituras. Então, é muito importante nós, como residentes e profissionais de saúde, auxiliar a criança na importância das mudanças dos hábitos, através de métodos criativos,
como também o conhecimento sobre a relação entre os alimentos, promovendo mudanças de hábitos alimentares que são um fator importantíssimo para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada.